Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Quinta-feira é dia de estarmos aqui com o nosso No Divã da Rede, claro, com nada mais, nada menos do que com ele, doutor Egnaldo Pinheiro, que, como diz o bom carioca, já está na área e se derrubar é pênalti. Não é isso, doutor? Bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, pastor Elber. Tudo bem, graças a Deus, né? Estamos na área e hoje com mais um encontro com o nosso povo maravilhoso aí. E aí, meu amigo pastor e doutor Egnaldo Pinheiro, me diga o que é que nós vamos conversar hoje, sobre que assunto, o que é que você pensou trazer hoje para esse povo de Deus? Sobre vícios, né? O que pode ser considerado vício e como nos afeta, né? Isso é importante a gente estar atento, porque quando a gente fala sobre vícios, a gente pensa só do adicto, daquela pessoa que usa álcool, drogas lícitas ou ilícitas, né? A gente só foca naquele detalhe, mas precisamos estar atentos com alguns hábitos que temos, que se não tomarmos cuidado, pode se tornar um vício. E aí vai trazer transtornos, alguns problemas para as nossas vidas, né, pastor? Sim, rapaz. E o que seria, doutor? Aliás, eu vou aproveitar, vou abrir aqui já para o senhor falar para a gente, né? Trazer essa introdução a esse assunto, né, sobre vícios, e aí, claro, já trazer aqui, para pedir para o senhor dar exemplo, que vícios são esses, além dos que a gente já pensa assim de cara, né, dos lícitos e ilícitos, drogas, álcool e... rock and roll não, né, mas drogas, álcool... Vai juntando, né, pastor? Colocando tudinho aí. Né, precisamos estar atentos. Lembrando, né, que qual o contato aí da rádio mesmo, para que os nossos ouvintes que não serão identificados poderão mandar sua mensagem aí pelo WhatsApp para nós. 11 9 30 03 0316. Então, a partir de agora, a gente não vai estar identificando ninguém, ok? Você vai mandar o teu alô, manda o teu recado. Se você quiser participar, fazer um comentário ou perguntas, né? Então, como a gente sempre fala por aqui, a gente não vai estar identificando ninguém, até para que não haja nenhum constrangimento e tal. Mesmo que às vezes a gente tem algumas pessoas que falam, não, pode falar meu nome. Não, a gente não fala porque, de repente, na resposta, pode ser constrangedor. Isso, né, nós já tivemos experiências em outras rádios e tal, então isso não é legal. Mas a gente não vai estar identificando ninguém. Você vai mandar a tua pergunta ou o teu comentário, o doutor Egnaldo vai estar respondendo, e aqui no ar mesmo e tal. Então, aproveita. 11 9 30 03 0316. Precisamos estar atento, pastor Elber, lembrando aí sobre vício, né? Que o vício ele não se limita ali apenas ao que nós temos já como considerado, né? A gente coloca ali que é o tabagismo, que já é um pouco, é um vício que é permitido, né? Entre aspas, ali a gente vê todas as questões da Organização Mundial da Saúde, o que pode, aonde pode ou não, mas é até tolerado, né? Mas geralmente quando a gente fala sobre vício, a gente pensa no alcoólatra, a gente pensa na pessoa que usa várias outras substâncias de drogas, né? Que são usadas, mas até então se entende que existe o vício também com as drogas lícitas, né? Que são medicamentos. E aí é o cuidado que nós precisamos ter. E aí, primeiramente, que a gente tem que ter por ideia é ali o que vai caracterizar um vício, né? Justamente porque um hábito, ele pode se tornar um vício. Eu preciso estar atento porque quais as consequências que eu começo a ter por um hábito, né? Quer ver um exemplo ali bem claro? Nós vimos isso acrescentando no período da pandemia, isso a gente tinha ideia, né? Antes se falava sobre a questão da exposição à mídia, exposição à internet, exposição à tecnologia, né? E aí hoje a gente observa que isso causou um transtorno muito grande para crianças, para adultos. E hoje, sim, o que acontece?
inadvertidamente, ou para poder ter um pequeno alívio, a mamãe ou o papai, já a criança está ali, já pega e passa o celular para ela poder usar, para ver as brincadeiras, e a gente fala até assim, olha, a criança já está nascendo com o celular na mão, já está ali, sabendo muito mais do que nós. Mas se torna um vício também, porque ela começa a apresentar, né, algumas consequências no desenvolvimento dela, tanto físico, motor, cognitivo, e a gente vai observar que isso acontece também no jovem, no adulto, e aí a gente observa esses vícios. Então, aquilo que é um hábito, um pequeno costume, que é ali um hábito que ele fazia, daqui a pouco aquilo vai tomando um vulto maior na vida da pessoa, vai afastando essa pessoa, que são já as consequências, né? Que o hábito, quando se torna vício, ele traz para a pessoa, afastando ela daquele convívio, né, com a família, o foco dela começa a ser mais difuso, começa a estar com um certo problema, começa a mentir, né? Não estou fazendo não, né? E aí, mas olha que coisa interessante, né? A gente olha ali, por exemplo, vou colocar a mídia, né? Hoje usa-se mais o tal do Instagram, né? E aí tem aqueles reels do Instagram, né? Você começa a olhar aquilo ali, daqui a pouco você vai achando engraçado, vai gostando. São pequenos vídeos, algumas coisas cômicas, e passa um minuto, quando você vê, passou horas. Olha o comportamento mudado ali. E, sem você perceber, você começa a todos os dias, ou sempre que dá uma chance, estar com o celular na mão, quer fazer isso. Então, olha só, era um pequeno hábito, só gosto de olhar para distrair. A primeira fala que a gente faz, né? É só para poder relaxar a mente. Daqui a pouco relaxar a mente está tomando um tempo, está mudando o seu comportamento, e daqui a pouco, se você tira isso da pessoa, ou você tenta tirar, você sente falta, que se chama abstinência. Começa a ter aquelas reações no seu organismo, que aí você vai perceber que é a abstinência. Então são as consequências e a motivação que te leva também a estar preso a alguma coisa que seja o vício, tá? Então a gente precisa estar atento. E como que isso vai acontecendo, né? Vai acontecendo muitas vezes porque você tem uma questão emocional, uma fuga que você quer sair. A gente fala que sempre que é uma questão de uma fuga emocional, né? Então você sai daquilo que você está se sentindo desconforto ou desprazer em busca de um prazer e da extinção da dor emocional que você poderia estar sentindo. Então, o que a gente olha muito aí, por isso que a gente fala da pessoa que usa o álcool, ele fala, vai beber para esquecer, né? Aí ele está na roda de conversa para poder sair de uma angústia, algum problema, ali ele se abre e ali ele começa a beber, daqui a pouco ele está naquele vício. Da mesma forma pode acontecer com outros hábitos. Muito bem. E o interessante, né, doutor Aguinaldo, que a grande maioria das pessoas que de alguma forma estão já entrando, vamos dizer assim, né, nessa fase, né, do vício e tal, elas não admitem, não é? A grande maioria delas não admitem que estão, ou já estão viciadas, ou então estão bem próximo disso, né? E você quer ver alguém, para você saber se ela está viciada, é só você de repente tentar restringi-la daquilo que ela já está praticando, né, doutor Aguinaldo? Exato. Tira aquele comportamento. Acabou, né? Aí é onde o cara às vezes fica estressado, né? E a abstinência, normalmente, você falou aí sobre a abstinência, e a abstinência normalmente é exatamente isso, é a pessoa sentindo a falta exagerada de alguma coisa, né? E aí é que mora o perigo. Mas, doutor Aguinaldo, quando é que a pessoa ela admite, ela vem admitir que de fato ela está viciado em alguma coisa? Muitas vezes, pastor, e é interessante a gente observar que tem pessoas que não admitem por não reconhecer. Ela, no seu comportamento, no seu jeito de ser, ela acha, não, isso aí não é nada, não há problema nenhum, né? E aí ela não consegue se reconhecer com um vício, ou que aquilo seja um vício, né?
E o que precisa, então, se dar conta é o momento que ela, ao ser retirado, ela começa a ter as reações da abstinência. Então, e é o ponto que a gente começa a observar. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa que ela coloca, vou usar o álcool, que é o mais tradicional, né, quando a gente fala da pessoa do alcoólatra, que é comum. E ele não se reconhece, que ele fala assim, não, eu bebo socialmente, ou eu só quando eu estou com os amigos, mas ele não se reconhece nos momentos que ele vai sentindo falta, e a gente vai observando isso daí. Então, que já se tornou uma compulsão, uma doença. Mas a gente observa também que a compulsão alimentar, ela pode se tornar um vício, aquela pessoa que come mesmo não tendo com fome, né? Ele não tem, o seu organismo está satisfeito, mas ele entra, e aí o que está mexendo com isso? Talvez uma ansiedade, uma questão emocional, e ela não consegue parar. Então, quando você retira, ela vai sentir falta, o organismo vai reagir sentindo falta. Com a questão do álcool, muitas pessoas já percebem porque surgem os tremores nas extremidades, os lábios, as mãos, e a pessoa já vai observando que o organismo está demandando aquela substância para trazer o prazer, e aí ele precisa então estar na abstinência, e aí é onde entra a questão da medicação, que o psiquiatra entra para poder tirar a ansiedade, tirar aquele desejo que o organismo tem por aquela substância, pelo álcool que vai trazendo. E o problema maior é que quando a pessoa entra num vício e aquilo se torna, já o corpo fica tolerante, seja qual for, a tendência dele é aumentar, né? O chocolatra, por exemplo, a gente fala ali que tem aquela, né, o pessoal precisando entrar num tratamento porque, assim, viciado em chocolate, né? E aí ele vai o quê? Ele come né, dali a pouco começou se tornando um comportamento, um hábito de comer assim esporadicamente ou após o almoço. Daqui a pouco ele não está conseguindo ter controle e está comendo muito mais, né? Não é só provando os sabores, mas comendo além daquilo que o organismo necessita. E não consegue parar, porque realmente dá um prazer. E aí aquele prazer, né, que a gente já sabe lá, dopamina, serotonina, tudo isso que a gente encontra, que a gente vai observando quando os psiquiatras vão auxiliando, vão nos trazendo a orientação, que precisam ser controlados. Mas muitas vezes aconteceu ali uma ansiedade que surgiu, uma angústia, uma baixa autoestima, e ele tenta substituir por outra coisa. Começa com um hábito e, consequentemente, pode se tornar um vício. O vício é quando ele não consegue mais ficar sem. Olha só, já mudou o comportamento. Já está trazendo possivelmente alguns prejuízos, né? Seja a obesidade, seja alguns comportamentos emocionais. Então a gente precisa estar atento em relação a isso, porque, como o pastor perguntou, vai se identificar a partir do momento em que, se ele ficou sem, ele fica sentindo falta, e o próximo passo é o organismo começar a demonstrar fisicamente, de alguma forma, que ele está abstêmico, sentindo falta daquele prazer, daquele momento, daquela substância no seu organismo. Muito bem. Doutor Ignaldo, você estava falando a respeito de, você lembrou muito bem aí, os chocólatras, tem os cocólatras. Você sabe o que é cocólatra, não? Toma Coca-Cola demais, né? O cara não pode ficar sem tomar Coca-Cola um dia, né? E rapaz, a gente depois, hoje a gente descobre o tanto que isso faz mal, né? Tem um médico mesmo aí que ele diz que para cada copo de refrigerante, não vou dizer da Coca-Cola não, né? Para cada copo de refrigerante que você toma, para você conseguir tirar o que esse copo de refrigerante pode estar trazendo de prejuízo para o teu corpo, você tem que tomar 30 copos d'água, né? Para poder tentar tirar o que pode ter trazido de prejuízo para o teu corpo aí através de um refrigerante. Então, olha só que coisa, hein? Então, assim, e são vários, né? São chocólatras, cocólatras, além dos alcoólatras, né? E tem outros vícios também, né? Que são vícios que não trazem, de repente, ali, visualmente falando, as pessoas não percebem que você tem esse vício e tal,
mas é um dos que está muito em evidência hoje, justamente até pela facilidade do acesso, né? Que é a pornografia, não é, doutor Aguinaldo? Sim. Que está viciado em pornografia. E o detalhe, a pornografia, na questão do vício e tal, ela parece-me que é mais fácil ainda, né, de se viciar do que qualquer outros desses aí, não é? Olha só, a gente tem que estar bem atento, porque tudo que vai chegar para nós, que nos levará a um comportamento, primeiro começa com o hábito, né, que nós observamos, e ele pode se tornar, não vamos dizer, nem todos os hábitos se tornam vícios, mas ele pode se tornar dependendo justamente daquilo que eu busco de prazer e alívio. Quando a gente fala sobre a pornografia, né, nós somos seres humanos, nós temos os desejos, e aí como que ele surge? Surge justamente daquela forma bem inadvertida, né? Aquele cliquezinho que parece assim a curiosidade para saber de algo. Então muitos vícios eles começam com a curiosidade. E aí depois vai se tornando aquele prazer, ou seja, primeiro é curioso, eu tenho conta, eu dou conta. Olha como que a pessoa que tem o vício, ela tem uma fala, já que a gente vai acostumando com ela, né? A gente fala sobre uma fala até manipulativa. Não, eu dou conta, eu sei, eu consigo me controlar, mas assim, a mente dele já tem essa necessidade por causa das excitações, por causa dos desejos que o seu organismo está demandando, seja qual for. E aí a gente vê lares sendo destruídos, vidas sendo destruídas, pessoas que não conseguem ter o controle, e se são jovens ou não, acabam tendo outros problemas sociais, ou o afastamento, ou um excesso na forma do respeitar o outro, né, ou a outra, e a gente vai tendo tudo isso. E todas as formas que aparecem sempre primeiramente com aquela curiosidade e depois vem as demandas, né? Quando o pastor estava falando sobre a pornografia, a gente vê assim, olha, a dificuldade que tem depois é para abandonar, porque você tem que trabalhar a sua mente, trabalhar o seu coração, trabalhar o seu físico, mudar o comportamento e buscar ajuda para que esse prazer ele seja tirado, porque ele já está te causando outros problemas. Sem contar também que, né, precisamos trazer a gente fala sobre ressignificar minha forma de pensar, meu sistema de crença, aquilo que eu tenho. E isso vai mexendo muito grande, porque no começo você sente a culpa, sente a vergonha, e depois não tem mais como, você não consegue mais controlar. São coisas que precisam estar sendo observadas. E não só esse vício, como a gente fala da pornografia, porque usa a internet, né? Mas existem vários outros. Então eu preciso estar assim, o que está mudando o meu comportamento e que está me levando a sempre repetir aquele comportamento ali de buscar aquele prazer. O que me levou, o que tem me levado? Essas são as questões, as perguntas que eu preciso estar atento. Porque até medicamentos, né, eu preciso estar atento. Nós temos encontrado algumas pessoas que acabam ficando viciadas com psicotrópicos, com medicamentos que para um momento foi necessário para ele dormir, para ele baixar a ansiedade ou trabalhar isso daí, e que ao invés de, por um tempo, quando ele se estabeleceu, quando ele está se regulando, algumas pessoas vão tomar medicamento ao longo da sua história. Outros poderão ficar livres desde a partir do momento que mudarem a sua forma de lidar com a vida, de voltar a uma vida, sair da vida sedentária, começar a fazer exercício, então ele vai conseguir o organismo trabalhar isso daí. Mas tem pessoas que começam a tomar medicamento para descansar, para dormir e tudo, e daqui a pouco ele acha que precisa de mais por conta própria. Olha o problema que há um tempo atrás foi trabalhado muito, que é a automedicação. Por conta própria ele começa a aumentar, e o corpo se adapta àquela quantidade. Aí ele se adaptou, né, tornou tolerante, ele aumenta um pouco mais. E isso, daqui a pouco, ele não consegue mais ter o controle e o corpo está continuando pedindo mais. Então ele precisa de
trazer, ressignificar a vida dele, a mente, as responsabilidades que ele tem. Então, tanto um quanto o outro, seja na pornografia, seja na medicação, seja qual for o vício, né? Seja a compulsão alimentar, né? Então, ele precisa estar atento. Então, a gente precisa ver aí. E aquela pessoa, por exemplo, que até mesmo entra nas academias e aí fica em busca daquele corpo perfeito, né? E não consegue parar o tempo todo ali naquela demanda para poder, o tempo deixa de fazer outras coisas para vivenciar aquela busca perfeita, aquela satisfação do que ele tem sentido ali. Doutor Aguinaldo, eu já vi assim, algumas pessoas que falam como se fosse uma declaração de amor, né, para outra pessoa e tal, mas eu queria saber se ao pé da letra, se isso é possível. A gente, não sei se você já ouviu aí alguém dizer assim, eu sou, né, um casal lá, né, um fazendo uma declaração ao outro e tal, né, a gente às vezes acha isso romântico, legal, mas isso assim, ao pé da letra, se isso é possível, a pessoa dizer assim, eu sou viciado em você. Isso pode acontecer, doutor Aguinaldo, uma pessoa ficar viciada em outra pessoa? A questão toda é a outra pessoa que precisa estar atenta, né? Gente, assim. Porque senão ela vai sufocar a outra pessoa, a busca da satisfação, que é assim, pode acontecer da pessoa estar numa dependência emocional. A gente vai falar isso, eu creio que no próximo programa, né? Que é a questão que ela começa uma codependência que a gente fala, ela não consegue fazer nada sem a outra pessoa, e aí realmente acaba sendo um vício emocional ali, né? E aí a outra pessoa, o problema não é só para ela, o problema é que ela vai causar para outra pessoa. E aí isso é um risco muito grande, pastor, porque assim, nós encontramos pessoas que não conseguem ter a frustração de falar assim, não, você tem que ficar no seu canto, que eu não aguento mais, você está me sufocando. E aí a pessoa, essa que se diz viciada, ela vai fazer o quê? A gente vê feminicídio acontecendo aí, ó, né? Que nessa declaração de amor, que no começo parece ser muito bonitinho, ela acaba sufocando a outra pessoa. Essa pessoa, a dor dela é o quê? Insegurança. Quem fala que está viciado na outra, né? Muito provável a dor seja insegurança, medo que o outro esteja se relacionando, até por uma amizade com a outra pessoa que nós vemos ali, seja até no meio evangélico, no meio cristão, ele está ali na sua reunião ali, se chega outra pessoa perto, ela já toma uma reação diferente, então precisa tomar cuidado, porque isso é doença também, é um vício. O que é o vício? Nada mais aquilo do que se torna mal, vai se tornando estragado, segundo o dicionário Aurélio, né? Ele altera, né, para enganar, ele compromete, perverte. Então, aquele sentimento ali, ele está se pervertendo, ele não está sendo aquele algo saudável para os dois, para uma relação. Então, assim, os dois precisam tomar cuidado. Tanto aquela pessoa que acaba cedendo, tentando, não consegue dizer um não, né, e ela acaba dando condições e alimentando o prazer do outro, quanto aquela pessoa que quer buscar e sufocar o outro porque quer o seu próprio prazer. Então a gente precisa tomar um cuidado em relação a tudo isso daí, que nós vamos ver, como falamos na semana passada, alguns traumas que acabam surgindo. Traumas relacionais, na vida conjugal e também nos relacionamentos até sociais. Então a gente precisa tomar cuidado, e eu tenho que estar atento em relação a isso. Se eu não estou conseguindo perceber, e o outro começar a falar, olha, você está percebendo que você parece que está viciado nisso, né? Parece que está viciado, e aí você precisa então parar um pouquinho e observar. Será que isso está acontecendo mesmo? Né? Será que eu estou na incapacidade de reconhecer o problema, os seus indícios que está acontecendo comigo, o outro está falando? Né? Qual é essa dependência? Né? Eu não estou conseguindo controlar os meus impulsos. Né? Eu falo, não vou querer, daqui a pouco eu estou fazendo, daqui a pouco eu estou naquele meio, e aí você já está
depois não consegue ter a crítica. A gente fala que a crítica baixa, né? A pessoa fica sem a crítica e ela começa a querer manipular o outro para poder satisfazer o seu desejo. O que você vai fazer? Não, eu não estou fazendo nada, eu estou aqui quietinho no meu quarto, não estou fazendo nada. Mas quando o outro aparece, ele fecha a tela do computador, ele fecha o celular, ele começa a arranjar meios de dizer que ele está bem e na realidade não está. São os cuidados. Então, como que isso nos afeta? Vai afetar no nosso comportamento. Se o nosso comportamento começa a ter que ser restringido ou escondido diante de outra pessoa, diante do nosso cônjuge, do nosso filho, na sociedade, alguma coisa está acontecendo, ou eu depois não vou conseguir reconhecer mais, e os outros que vão começar a falar e eu não vou aceitar. Tudo bem. Agora, doutor Aguinaldo, tem também aqueles, eu não sei se vai ser vício, acredito que sim. Por exemplo, eu lembro de minha avó. Minha avó, todos os dias, a minha sogra também, inclusive, ela é assim. Quando dá assim por volta das 3 horas da tarde, né, tem que tomar o tal do cafezinho. Porque se não tomar o cafezinho, começa a dar dor de cabeça, né? E a minha avó, eu lembro muito disso dela. Meu irmão, 3 horas da tarde ela tinha que tomar o tal do cafezinho dela. Ela fazia ali aquele cafezinho e tal, porque ela dizia que dava uma dor de cabeça nela e ficava ali perturbando enquanto ela não tomasse desse cafezinho dela, né? E aí a pergunta o cafezinho também, será que vai ser cafeólatra também, doutor Aguinaldo? A pessoa que tem que tomar esse cafezinho todo dia? Vamos pensar aqui. Deixa eu aumentar a minha pergunta. O senhor já atendeu alguém preocupado porque toma café, ou então ele passa mal, ou ele está começando a ficar preocupado emocionalmente porque o negócio está ficando esquisito? Não, que fica preocupado emocionalmente porque toma café, não. Mas tem pessoas que são café viciadas. Demais, né? Tem pessoas que são viciadas no café e aí, assim, a reação do corpo, ele já começa a mostrar. O pastor mesmo já respondeu. Realmente, a gente encontra pessoas que elas começam a ter algumas reações, tipo aquela dor de cabeça, aquele mal-estar. Aquela hora certinha ela precisa fazer aquele movimento. Como nós olhamos os mais antigos, por exemplo, tinha assim, aquele movimento que trazia outros prejuízos. Que quando ia ao médico, o médico mandava parar. E aí fala, olha, não tem jeito. Eu mesmo, como o pastor falou, tinha minha mãe. Ela tomava o café, acabava de tomar o café e tinha o tabagismo. O que ela fazia? Era acender o cigarro. Então era um café e um cigarro, um café e um cigarro. E tinha aqueles momentos. Quando o médico fala para ela que ela tem que parar de fumar, ela fala assim, então vou ter que parar de tomar café? Olha só. Então ela já tinha aquele vício naturalmente. E assim, coisas que você vai observando que a pessoa entra no estado de nervo, né? Ela entra numa alteração emocional tão grande a ponto de esquecer o que estaria na mão dela. E aí é o vício do tabagismo. Mas como que acionava tudo isso? Qual era o gatilho? Naquela hora ela precisava tomar um cafezinho, era depois do almoço, era uma certa hora da tarde, ela tinha aquela garrafa de água. Tem pessoas que tomam o café, que é um hábito, que não há problema nenhum. O problema todo é quando a pessoa começa não há problema nenhum até tirar a garrafa dela, né? Até tirar a garrafa. Depois que tirou a garrafa, rapaz, dá um problema sério. E aí ela se vê assim, olha, estou viciado, eu não consigo ficar sem. Se vai para um lugar que não tem café, vai morrer, ou então ela vai escolher não ir para não ficar sem o café. E é um comportamento, tá vendo? Então, assim, tem vícios que surgiram a partir de um comportamento e que, assim, aparentemente não está alterando nada para ninguém, a não ser para a própria pessoa. E aí ela precisa dar conta, assim, será que qual é o motivo? Eu gosto do sabor e sem problema algum, mas quais as consequências de tudo isso? A gente precisa trabalhar, porque quando chega lá no exame clínico, em algum momento que o médico vai falar, que ele faz o exame e fala, precisa retirar isso, a pessoa sente logo a dificuldade, a limitação. E aí ele pode dizer, se não é apenas um hábito, aquilo já é um vício que eu preciso fazer naquele determinado momento. Tem alguns que são até bons, né? Aquela pessoa que, por exemplo, após o almoço, se tiver tempo, tirar um cochilozinho, isso é até bom para depois continuar o seu trabalho dia a dia. Outros não conseguem, né? Outros perdem a hora, vai o resto do dia. Aí não dá.
Tem uns também que dizem que se dormir depois do almoço não dorme de noite. Isso. E aí a gente até orienta justamente para isso, para assim, olha, você tem que manter o seu comportamento para que o organismo, uma noite mal dormida, pastor, é terrível. Tem pessoas que não dormem à noite e ficam no hábito do tabagismo e fumam a noite toda. Então, olha, grandes consequências para ele, para a pessoa que está dormindo do lado, se estiver do lado, se for no quarto, se for, que tem pessoas que vão perdendo essa crítica e aí não sai do ambiente, e aí não respeita, porque aí é um desrespeito também para o outro que está ali, que não é tabagista, acaba sendo passivo, que causa doença para ele também. Então, assim, os vícios, eles podem traz as consequências para a pessoa, mas pode também atingir o outro, e a gente precisa estar atento em todos esses, né? A cada momento, vivenciando isso daí. A pessoa quer ter um corpo perfeito e talvez ela tenha passado por um trauma por causa de um bullying, de alguém ter mexido por causa da forma do corpo, porque ela era obesa ou não, e aquela pessoa depois se mata o tempo todo para poder ficar num corpo perfeito. E aí tem aquela questão, né? Às vezes da anorexia, vão surgindo outros problemas que vão afetando. Então eu preciso estar atento assim, quais são os meus hábitos que estão sendo alterados, estão mudando, estou começando a ter comportamentos que, se tirarem de mim, eu não vou suportar, eu vou começar a sentir reações como nervosismo e todas as outras coisas mais. Muito bem. Doutor Aguinaldo, o senhor estava falando e a gente já viu aqui alguns casos, né, inclusive de pessoas famosas, né, que já passaram por situações até mesmo constrangedoras, né, porque foram expostas os seus vícios, né, vamos dizer que seja um vício, né? O senhor acha que a cleptomania é um vício ou já é uma outra coisa? Então, já é uma mania que a pessoa tem e ela precisa mudar. Começou com um hábito, alguma coisa. E aí a gente vai separando os vícios e as manias, né? Tem pessoas que as manias vão surgindo por causa de um transtorno que ela já tem. E esse transtorno, ele começa por algum momento, em algum hábito ou alguma coisa que pode ter acontecido com aquela pessoa. Seja um trauma, seja uma dificuldade emocional. E a gente observa que sempre a pessoa que vai para um vício, ela começa com um hábito ou por querer ser aceita no meio de grupos, né? Ou por uma dor que ela tem sentido, seja uma depressão, uma ansiedade ou uma angústia que ela tem vivido, aquela dor emocional em que ela começa a substituir essa dor, ela faz alguma coisa que lhe deu prazer. E aí a gente precisa estar atento, porque isso depois pode surgir e partir para um transtorno, e esse transtorno vai causar vários problemas para ele e para outros também. Muito bem. Começaram a chegar perguntas aqui, doutor Aguinaldo. Eu queria priorizá-las. Então eu vou trazer aqui a primeira que eu estou vendo aqui. A pessoa está dizendo o seguinte: toda vez que encontro minha mãe, quando vou na casa dela ou quando ela vem aqui em casa, ela sempre reclama de dores, se vitimiza nas mais diversas situações. Não vejo ela reconhecer ou agradecer por nada que tem. O fato dela ser assim é um vício? Pode me orientar sobre como posso ajudá-la? Pois, na maioria das vezes, não sei como lidar e acabo tentando mudar de assunto. Okay. Qual a fonte de prazer daquela pessoa que vive reclamando? Antes da fonte de prazer, a causa, né? O que vem acontecendo que a pessoa não sente o prazer e não consegue ver nada de bom fora, além dos seus olhos, né? Então, o que é para ajudar uma pessoa dessa, primeiro é sinalizar para essa pessoa, né, não de forma ríspida ou áspera, mas trazer como uma curiosidade. Você tem reparado que todas as vezes que a gente está conversando, não existe quase nada de bom, sempre tem um problema, né? Porque tem pessoas que se vitimizam realmente, essa é a palavra,
para poder ter a atenção do outro. O que ela está vivenciando? A falta de atenção que ela está achando que não está tendo, porque a vida é corrida, e a pessoa, principalmente quando a gente vai chegando em certas idades, aí depois de 70, né, irmão? Ou chegando aqui, tá aniversariando aí, ó. Não, mas a gente vai chegando, tem pessoas aí muito resolvidas e bem resolvidas aí depois disso. A questão não tem idade. A questão é que a vitimização vem pela necessidade de valorização ou prazer de ter atendido as suas necessidades, né? Então, o que nosso ouvinte aí convido a fazer atentamente. Eu sei que a pessoa que fica reclamando muito, o que acontece é que outras pessoas se afastam. E é pontuar essas questões. Você tem reparado que as pessoas têm se afastado, não conversado muito contigo? Será qual o motivo? Não será porque sempre tem uma doença, sempre tem uma reclamação. Eu sei que a vida está difícil. Eu sei que às vezes a gente não está muito tempo presente, mas vamos tentar ver alguma coisa boa em tudo isso daí. Se não tiver jeito isso, né, chegar nessa forma, é tentar justamente mostrar, a pessoa mostra uma coisa ruim, tenta mostrar a parte boa de tudo isso daí, né? O que a gente tem? O dia hoje está muito ruim, está feio, está chovendo, mas olha que maravilha, se não chovesse, igual nós falamos aqui, né, nesse período agora a água não tem, mas está tudo ficando seco, mas a água é importante para a gente, então olha só, quantas coisas. E aí a melhor questão de poder observar se isso é recorrente, constante, é pontuar para essa pessoa por que a vida dela, como que ela percebe a vida e por que a vida sempre não tem graça. Eu não vou usar a gente usa aquela palavra às vezes pejorativamente, né? É uma vida desgraçada, ou seja, uma vida sem graça. Ela não está conseguindo ver algo ali. Não forma pejorativamente, né? Mas é observar o seguinte, que a vida dela não é boa, porque sempre o que ressalta é aquilo que está ruim. Mas quantas coisas boas tem, por exemplo, só o fato dela ter chegado e conversado com a filha. Muito bem. Doutor Guinaldo, tem aqui já outros recados também, como eu falei, estão chegando, né? Mas tem um recado aqui, cadê? Deixa eu ver aqui se eu acho. Ele acabou de sumir daqui, não sei se... Cadê? Aqui, ó. Agora sim, apareceu aqui, atualizando. Esse recado, na verdade, eu vou fazer questão de trazer para ti, que quem está mandando é o Célio lá da Terceira Igreja Batista em Barra Mansa. E ele está dizendo, bom dia, graça e paz, e quer desejar aí um feliz Dia do Amigo ao doutor Aguinaldo. Então você sabe quem é, então... Dia do Amigo, irmão Célio, um forte abraço aí, abraço para a irmã Feliz, sua mamãe, toda a família também, sua esposa e filhos, que Deus esteja abençoando grandemente. Um forte abraço aí, irmão Célio. E a todos os nossos amigos que estão sempre colaborando, participando conosco, um forte abraço do Dia do Amigo aí. Legal. Muito bom. Tem uma outra pessoa que fez um comentário seguinte, ela falou assim, ó, o cafezinho é vício do brasileiro, né? Ela botou aqui, o cafezinho é vício de todo paraense, pastor Welber. Mas minha mãe tinha também, ela do Rio de Janeiro. Não, minha mãe era baiana. Mas tem muita gente, né? No Pará o povo gosta mesmo do cafezinho. Rapaz, eu gosto muito de café, mas eu não, assim, eu não tenho, graças a Deus, não tenho pelo menos ainda não tenho esse problema, né? Toma ou morre, né? Olha só que coisa interessante, né? Por exemplo, e é questão também que a gente observa a cultura, né? Lá no interior do Rio de Janeiro, até que eu fosse num trabalho, num programa, num impacto no Sul, meu conceito que eu tinha, isso porque algumas pessoas falavam, né, que o chimarrão era algo que continha álcool, né? Era a minha ideia que eu tinha. Quando eu fui ao Sul, uma coisa que eu achei muito interessante é que quando chegava numa reunião, tínhamos uma reunião lá do encontro na nossa comunidade de fé, aquele momento evangelístico, que conversando com as pessoas, uma forma de aproximar era o momento de tomar o chimarrão. E o chimarrão nada mais é do que a erva mate quente, né? Ela é a erva mate verde, né? E quente. Aí a pessoa fala, algo quente e amargo. E eu tenho uma dificuldade muito grande
com qualquer coisa quente, porque eu já queimei a boca com tal cafezinho expresso quando criança. E naquele instante era a hora de eu participar do momento, a gente conversando. Estou vendo lá que o anfitrião, passando aquele todo o contexto ali, e eu, com muita cuidado, né, cautela, eu expliquei que eu não podia com coisas quentes, mas eu iria experimentar. Meu irmão, olha só que coisa maravilhosa. Era um momento de socialização. Participei ali, tive com ele, tomei a cuia de chimarrão com eles ali. Outra vez tivemos um churrasco, então tinha um refrigerante, mas acabou ali o bate-papo, era o momento da socialização, e a gente via ali aquele momento da roda, de chegando cada um, conversando, naquele momento do bate-papo, uma socialização. É um comportamento social, né? E nós observamos também que, como eles já têm o hábito, a melhor coisa quando chega alguém, ele já oferece aquilo que eles gostam. E assim a gente faz com o cafezinho também, né? O cafezinho, você encontra com a pessoa, vamos tomar um cafezinho, é aquele momento do bate-papo. Nada exagerado, porém, dentro daquele limite, então, é importante. Eu preciso só estar atento de alguns hábitos que depois eu sozinho começo a ficar num vício que vai sendo prejudicial ao meu comportamento. Eu vou mudando todo o meu comportamento. A ponto de, muitas vezes, eu chegar até mentir, né? Ah, mas o cristão vai mentir. Olha, quando você está no vício, você começa a mentir sem perceber, porque você precisa esconder o seu vício. É a fala manipulativa. Olha só. Muito bem. Doutor Guinaldo, tem outro recado aqui, esse também é pessoal. A pessoa está dizendo assim, ó, é a minha amiga Kátia Portugal, né? Aquela Kátia Portugal, lembra? Isso, né? A Kátia Portugal que que é do Brasil, né? A Kátia Portugal, que Portugal está no sobrenome, não está lá. Eu passei aí, acho que quase que um ano falando que ela estava lá em Portugal, mas tudo bem. E ela está dizendo o seguinte: eu e Selminha estamos te ouvindo, pastor Guinaldo. E ela falou que aprendeu a gostar de café com a Selma, né? E ela fez questão de registrar isso aqui e tal, e está dizendo que está aí plugada com a gente e ouvindo vocês. E ela falou que ela ela falou assim, verdade, pastor Guinaldo, nós somos do Morno. E fez uma risadinha. Da onde? Lá. Ela falou Morno, eu não entendi, nós somos do Morno. Isso, nada muito quente. Café queimando a língua não dá. Sim, porque você falou que queimou, né, e tal. Muito bem. Kátia, obrigado, querida, Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui na rede. A Kátia aí, pastor. A Kátia, amém. A Selminha esteve em Biguaçu num trabalho de ação Jesus Transforma, e foi uma bênção. Acabei ainda não falando com ela para saber como é que foi o retorno, como é que foi tudo lá, mas fiquei sabendo muito bem do trabalho. Um abraço para vocês aí, né? E tomar café é muito bom, porque o que a gente faz? A gente chama as pessoas, vamos tomar um cafezinho para relacionarmos. E o comportamento do vício, quando é aquele vício prejudicial, ele nos afasta dos relacionamentos. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui, doutor Guinaldo. A pessoa fez já ela generalizou tudo aqui, ela está perguntando assim, ansiedade é doença física ou espiritual, doutor Guinaldo? Emocional. Pronto. Né? Porque assim, a Bíblia fala da ansiedade desde que nos tornamos, nós somos, reconhecemos humanamente falando, né? Nós somos seres humanos e como seres humanos nós passamos por momentos de ansiedade. A Bíblia mesmo fala sobre ansiedade e dá o caminho, que é o confiar em Deus e lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, tendo a certeza, observando que tudo isso acontece. Procure o podcast do pastor Marcelo, né? E agora fugiu o nome completo, que ele vai falar dos Somos Um, universitário, ele fala muito bem também sobre isso, em outros momentos nós já falamos. Mas assim, a ansiedade ela vem, que é o medo daquilo que pode vir a acontecer, né? Não significa que vai acontecer. Eu estou preocupado com o amanhã, com aquilo que poderá não vir. E aí, por conta disso, eu quero descarregar essa dor emocional, essa angústia, essa preocupação em algumas substâncias. Essa é a preocupação que vai surgindo. Então eu preciso estar atento que, se muito ansioso, observe o seu comportamento, o que você anda fazendo, né? Você está, eu quero tirar a ansiedade, e aí eu começo a
ter algumas reações, fazer algumas coisas que vão mexendo. Então a ansiedade até certo ponto ela pode ser boa, ela pode ser tolerável. Quando ela começa a atrapalhar, começa a prejudicar a sua vida, o seu comportamento, aí precisa de ajuda sim, e muito, né? Eu posso estar ansioso por uma viagem que eu quero fazer, agora não adianta eu ficar ansioso por uma viagem e não me programar para essa viagem. Não adianta eu ficar ansioso por uma chegada de uma pessoa, né? E não estar aquela ansiedade boa que você vai encontrar. Agora, eu fico preocupado, por exemplo, com o que vai acontecer amanhã, só porque eu ouvi que vai acontecer algo que é perigoso, que vai destrutivo. Poderá acontecer. Nós ouvimos ali no sul, os nossos irmãos, amigos, pediram para a gente estar orando muito também quando aconteceu o tornado que passou lá, aquele vento forte, destruição aconteceu. Mas depois, quando você ouve algumas reportagens, você olha essa pessoa falando, olha, eu perdi tudo, eu fiquei preocupado porque a preocupação era com a vida, mas o bem material nós vamos reconquistar, vamos correr atrás, né? Mas a preocupação é justamente quando ela é excessiva, ela vai te atrapalhar muito mais. Nós chamamos de ansiedade quando é o medo daquilo que poderá não acontecer. O tornado ia acontecer, e eles sabiam, né? Agora tem coisas que não vão acontecer, a gente está na expectativa que aconteça, e se acontecer, talvez eu já vou ter uma outra noção daquilo. Então eu preciso viver agora. Como eu estou fazendo? Em que eu estou descarregando essa emoção? Eu preciso então conversar, estar procurando alguém, estar falando sobre isso. Dr. Aguinaldo, já são 11 horas e 1 minutinho em Brasília. Então, claro, para você que está querendo mandar aí, tirar a tua dúvida, mandar aí a tua pergunta, o teu comentário, 11-9-3003-0316. Tem aqui um áudio, doutor Aguinaldo, eu estava esperando a confirmação, né, para ver se era, mas o meu amigo Luiz, eu acho que ele não está próximo ao Não está aqui não, ele está numa outra reunião aqui próximo. Tá. Então deixa eu mandar aqui o áudio. Né? Eu acho que é uma pergunta. Deixa eu ver se é uma pergunta, né? Se for, beleza. Que essa pessoa se conseguir travar antes, tudo bem. Bom dia, Rede 316. Bom dia, Pastor Elber. Bom dia, Dr. Aguinaldo. Dr. Aguinaldo, eu tenho um vício de ouvir a Rede 316. Que vício bom. Ela mandou mais aqui. Pastor Elber, Pastor Dr. Aguinaldo, às vezes eu tenho que tomar de vez em quando remédio para alergia, me dá muito sono. Aí eu deixo o celular no aplicativo ligado na Rede 316. Às vezes quando eu acordo, não sei nem dar conta do que se passou. Eu não sei se é errado fazer isso, que eu não estou ouvindo. Tem mais? Não, eu acho que é isso aqui. Então o vício dela, que ela está aqui confessando, o vício é na rede, doutora Aguinaldo. Está perdoado o vício dela, né? E pode passar para outras pessoas também que estarem conosco na rede aí, que as programações são muito boas, né? Olha só, ela falou que assim, às vezes ela toma um remédio de alergia, realmente tem remédio de alergia que dá um sono terrível, a pessoa acaba dormindo, e o aplicativo está funcionando aí, olha que maravilha. Às vezes ela não está ouvindo, mas alguém vai estar ouvindo, né? Enquanto isso ela está descansando. Então tudo bem, não está perdoado, sem problema, né? É bom que outra pessoa às vezes acaba ouvindo, e é aquele momento também que você está descansando, e quando a gente está descansando, né, a gente está recompondo as nossas energias, tá bom? Então um abraço. Legal. E que bom que a senhora é viciada na rede 316, que a gente aprenda até muito mais, né? Amém. É um vício que traz benefícios, né, doutor Aguinaldo? Muito bem. Isso aí. Tem uma outra perguntinha aqui, doutor Aguinaldo, que diz assim, a pessoa está dizendo assim, meu filho tem 4 anos, ele é muito ansioso. Aí ela está perguntando, é normal? Às vezes nem falo para ele que vamos fazer um passeio, senão ele nem comer come mais. Olha que interessante. O que precisa fazer? A criança, por natureza, quando a gente fala que vai fazer alguma coisa,
ela acredita, ela confia e fica aguardando. Qual é a preocupação? Que a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro é trabalhar essa ansiedade dessa criança, e é uma ansiedade boa que ela quer passear. Agora o outro detalhe é, nós adultos, né, às vezes falhamos porque a gente coloca alguns compromissos, e se você não cumpre, essa criança vai entrar em frustração porque não viu se cumprir. E hoje nós temos visto assim, muitas pessoas que não estão conseguindo lidar com a frustração. Então o cuidado que nós temos é primeiramente trabalhar essa ansiedade, se tem mexido em outros comportamentos desta criança, e a outra é também auxiliar que a gente, primeiro, prometeu é melhor se cumprir, né? Então se não vai cumprir é melhor não prometer, mas ajudar essa criança a trabalhar as suas frustrações, saber que tudo tem seu tempo e a gente precisa cuidar e ter responsabilidade com tudo que vamos fazer. Aí parte daquele do adulto, né? Que já está preparando tudo isso daí. Então precisamos estar atentos em relação a isso. Doutor Aguinaldo, em que momento que a gente, claro, como seres humanos, né, e que somos tendenciosos a, de repente, como o senhor muito bem falou, por um comportamento, isso virar um hábito e depois virar até mesmo um vício e começar a trazer prejuízo e tal. Você acha que em que momento que a gente deve ligar aí o alerta amarelo, né? Vamos dizer, ou seja, ligar a luz amarela, melhor dizendo, né? Que é aí para nos alertar de que começamos a passar a extrapolar, começamos a passar do normal e tal. Você acha que tem um time assim para a gente mesmo poder se identificar, ou teria que ter alguém para poder chegar e falar e resolver e tal, melhor, e nos alertar e tal? Você acha que tem como a gente mesmo perceber que que a gente está começando a passar dos limites? Pastor, até tem, mas é muito sutil, é muito tênue essa linha, né? Porque assim, se eu busco sempre me reconhecer, se eu conseguisse fazer, né, e a gente precisa fazer isso de vez em quando, ao término do dia, fazer a avaliação do que foi o nosso dia, o nosso comportamento, tudo que nós fizemos para poder descansar bem, né? Se possível fazer isso, você vai perceber que alguns comportamentos se tornaram repetitivos. E aí quando você observa a frequência desses comportamentos, seja de ingestão de alguma coisa ou da forma de fazer, de estar numa rede social, ou seja, tomou um certo tempo, aí é importante começar a observar isso e tentar diminuir essa frequência. Hoje nós temos o trabalho híbrido, né? Então, querendo ou não, as pessoas ficam muito expostas às redes sociais. E aí o problema maior é que quando foge dali, ela não consegue fazer outra coisa a não ser tentar e vai para outro site. Então tem que se tomar algum cuidado, porque o seu organismo também precisa de exercícios, precisa de uma caminhada. Os nossos olhos, né? Eu, por exemplo, estou aqui sem óculos, mas eu uso óculos, e aí quando eu fui ao oftalmologista, o próprio oftalmologista uma vez falou, olha, de vez em quando você tem que parar e descansar as vistas. Eu falando sobre leitura, né? E ele explicando o que era descansar, é olhar para o horizonte. E aí esse olhar para o horizonte é procurar um lugar bom mesmo. Qual foi a última vez, dependendo de onde você mora, não sei como que é, mas a última vez que você viu um pôr do sol, você observou um entardecer, você conseguiu se desligar um pouquinho para poder cuidar da sua saúde mental e também até da sua saúde física. Então a observação primeira é essa. Quando a gente observa, muitas vezes é o outro que já começa a falar. Se a pessoa começou a falar mais de 3 vezes, 4 vezes, você está parecendo viciado nisso, você tem que mudar esse comportamento, pode parar e começar a avaliar que tem alguma coisa errada. Passou disso, ele vai falar assim, procura ajuda, não tem mais outro jeito. Aí já está na hora da ajuda mesmo. E o que mais a gente observa é que as pessoas, elas não, quando elas têm os vícios, né, elas não conseguem se perceber, identificar, porque ela não vê isso como vício. Então, assim, mesmo aqueles vícios que todo mundo reconhece, que é o alcoolismo, o tabagismo, a pessoa vai te dar aquela palavra-chave. Não,
eu tenho condições de parar, eu paro a hora que eu quero, mas não consegue parar. Ele fala, eu paro, eu deixo de fazer a hora que eu quero, mas repare que ele não consegue. Né? Ele vai sempre estar naquele comportamento. Então, a hora adequada é assim, todo tempo é tempo de se cuidar. Só que tem um momento que ele já está crônico. E esse momento crônico já está interferindo na sua vida e já está sendo observado pelo outro. E esse outro que vai te auxiliar. Dependendo de qual seja o vício, talvez seja necessária até uma intervenção maior. Muito bem. E a gente, assim, hoje, né, doutor Aguinaldo, as coisas, antigamente, eu acho que as coisas ilícitas, vamos dizer assim, antigamente eram mais difíceis, né, de você acessá-las, né? E hoje não. Hoje a gente está vendo que, devido à globalização, devido à tecnologia, devido à facilidade da comunicação, né, e, enfim, a gente está percebendo que muita gente tem, às vezes, ido pelo lado da curiosidade, como o senhor falou lá no início do programa, né, no início do nosso bate-papo aqui, e essa curiosidade, como dizia minha avó, que matou o gato, né, ela falava assim, ó, a curiosidade matou o gato, né, e então assim, e é exatamente isso, né, às vezes a pessoa acaba procurando um problema, ou melhor, achando um problema onde ela achou que ela só ia ter prazer, não é, doutor Aguinaldo? O começo é justamente esse. Ela tenta fugir de uma dor e consegue um prazer. Aquele prazer vai sendo reforçado, né? Aquele comportamento vai sendo repetitivo e daqui a pouco aquilo fica numa forma constante que ela não percebe. Ela está necessitando daquilo porque o organismo vai continuar demandando. Ele vai pedir aquele prazer. Seja naqueles horários, né, os comportamentos vão observando. A gente vai conversando com pessoas que a gente vai cuidando, trabalhando isso daí, a gente começa também a mapear até os horários que a pessoa começa a ter aquele comportamento repetitivo do vício dele. E aí o corpo está assim, ela começa a sonhar, ela começa a ter, né, ela fala, mas eu já não estou mais vivenciando isso, mas aí está lá o sonho, então ela está sempre procurando. Então, a melhor forma é trabalhar isso antes, é se perceber. E lembrar que nem todos, quando a gente fala assim, vício, só pensa em vício, são aqueles que já são comuns, né? Que o viciado é o outro. E às vezes a gente acaba tendo um preconceito da doença do outro e a gente entrando numa doença que parece ser lícita do começo e daqui a pouco eu estou sem ter controle. E eu perdi o controle, né? Eu gosto muito de, quando estou ali vendo a questão do AA, né? Quando ele vai falando sobre o vício do álcool, que é aquele vício progressivo, que ele traz a morte, e que ele vai falar assim, eu sou impotente quanto a isso. Então eu tenho que estar atento que eu estou perdendo o meu controle, eu sou impotente contra aquela situação, ela me traz prazer, seja a pornografia, seja o álcool, seja a compulsão alimentar, e aquilo vai fazendo, quando eu começo a observar isso, ou quando alguém já pontua, preciso de ajuda, preciso então passar pelo processo de desintoxicação, e esse processo de desintoxicação possivelmente pode acontecer, né? Muitos casos vai acontecer da pessoa precisar de tomar a medicação que o psiquiatra vai passar para tirar aquela ansiedade, diminuir, modificar o comportamento e mudar também o comportamento, né? Sair de uma vida sedentária, começar a exercitar mais, começar a trabalhar, olhar à sua volta, procurar o bem-estar, o prazer, né? Mas o prazer naquilo que é bom para você e outras pessoas possam estar junto com você também. Muito bem. Doutor Aguinaldo, só mais uma perguntinha, o tempo está avançando aqui, mas eu gostaria, se tiver tempo, de fazer mais uma perguntinha para o senhor. Ok. Como que as pessoas, né, que lidam com alguém que tem algum tipo de vício, principalmente o vício, esses vícios que às vezes traz um prejuízo coletivo, né? Não é só um prejuízo para a própria pessoa, né? Ela às vezes ela está trazendo prejuízo para a família, né? Como normalmente o vício em drogas lícitas ou até mesmo ilícitas, né? E também a pornografia, porque a gente pensa assim, o cara que está na pornografia,
ele tá fazendo mal para ele mesmo, ele tá fazendo mal só para ele. Não, porque dali esse cara pode se tornar um pedófilo, esse cara pode se tornar até mesmo um psicopata, né, doutor Aguinaldo? Uma pessoa com a mente desse camarada pode virar, porque a pornografia, ele começa ali vendo um ato entre um casal, mas depois ele tem outras curiosidades, né? E no mundo em que nós estamos, no mundo como hoje a gente está aprendendo, e tem um mundo metaverso aí, né, que é o contrário do que nós vivemos no mundo normal, lá vem despertando a curiosidade, porque o cara entrou né, é igual a droga ilícita no caso, né, o cara começa ali de repente fumando um cigarrinho de maconha e tal, que é para relaxar, que é para não sei o quê, só que daqui uns dias ele vai achar que isso não tem mais efeito, né? Você não tem mais prazer, e aí depois ele parte para alguma coisa mais forte até ele vir se tornar aí, infelizmente, um craqueiro ou alguma coisa nesse sentido. Mas a pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte, como que existe uma forma assim, que tenha um resultado de abordagem, por exemplo, de alguém que convive com algum tipo de viciados, né? Com algum tipo desse viciado e tal. E existe alguma forma assim de abordagem para que eu possa ter um resultado melhor de tentar alertar ou tirar essa pessoa dessa situação, ou a pessoa que está entrando e a gente percebeu que ela está entrando numa situação, tem como, existe assim um meio, uma forma, uma técnica que eu posso adentrar e tentar intervir de alguma forma na vida dessa pessoa? Olha, a melhor forma é quando a pessoa consegue identificar a própria pessoa, tá? Porque ela pode se abrir ou não para ser ajudado. Uma pessoa, por exemplo, foi citado aqui várias vezes a questão da pornografia, e aí, repare bem, a pornografia as pessoas escondem, elas não vão falar. Quando ela chega a confessar, quando ela chega a falar sobre isso, já tem uma destruição muito grande acontecendo. É casamento destruído, e aí assim, se foi observado antes, tem solução? Tem. O problema é que o vício, a gente observa o seguinte, que o vício ele não tem a cura, mas você pode evitar e você pode aprender, porque são responsabilidades e comportamentos que você vai mudar na história da sua vida e tentar restabelecer o convívio com a outra pessoa, se for no caso da pornografia. Agora, repare bem, o organismo geralmente, principalmente nas drogas, ele vai demandando mais. A pessoa até fala assim, eu quero uma coisa melhor, mais forte, né? Ou seja, uma adrenalina. Ele vai buscando porque o corpo já se acostumou com aquilo, já tem tolerância e quer mais. E é aonde vai surgindo os transtornos, vai surgindo as psicoses, né? E chega muitas vezes aquela intervenção que muitas vezes vai ter que ser uma intervenção com terceiros, seja com a polícia, seja com o bombeiro, seja o que for, dependendo do que for o vício da pessoa. Então, a primeira questão que a gente observa é, se você está do lado de alguém que começou a perceber um comportamento, sinaliza. Fala para ele, tenta explicar, fala, olha, você está percebendo que está acontecendo isso, né? E aí o que você pode fazer, o que o outro fazer, porque geralmente a gente tenta, e a gente vê assim, cada um fica com o seu problema. Porque tem os vícios que quando ele chega no auge dele, que a pessoa identificou, ele já fez um estrago muito grande na vida da pessoa e daqueles que estão à sua volta. Por isso que foi identificado. Quando uma pessoa no vício das drogas é levado para uma casa de recuperação, raras vezes, né, não que não aconteça, acontece, que ele vai voluntário, ele pede ajuda, mas muitas das vezes ele vai sem a vontade própria. É uma intervenção mesmo. Então ele está indo. Agora, quando a gente fala de um vício, por exemplo, de pornografia, muitas vezes só vai se dar conta quando já aconteceu ali a destruição do casamento, adultério, tantos outros estragos que já aconteceram. E aí quem está do lado já não está suportando mais. Já não tem mais aquele cuidado um com o outro. Já faltou o respeito, já faltou a consideração, já faltou várias coisas ali para poder se manter bem. Então, qual é a sua responsabilidade como pessoa, como ser humano, no seu convívio, onde você estiver, na sua comunidade cristã, no seu trabalho, no seu relacionamento conjugal?
como é que é isso? Então, se começou a perceber algumas mudanças, é melhor já checar aonde está a falha, para não ter estrago maior. Muito bem. Doutor Guinaldo, e agora o contrário. E a pessoa que de repente ela tem, né, ela reconhece, agora ela está ouvindo a gente e reconhece que ela tem um vício, alguma coisa aqui, né, dentro daquilo que a gente citou aqui e tal. Qual a melhor forma de ela também chegar e se abrir? Pedir ajuda? Né? Você acha que existe né? Porque normalmente, esses dias agora, eu ouvindo um pastor, né, que está aí com a fama de caçador de pecadores. Eu não ouvi, não. Não ouviu, não? Tá, deixa eu me explicar melhor. Ele não é caçador de pecadores. Na verdade é o seguinte, esse pastor ele tá expondo alguns líderes evangélicos, né, que cometeram adultério, uma coisa nesse sentido, né? Então ele resolveu expor esses camaradas e tal. E um dos argumentos que ele fala, ele diz o seguinte, que essas pessoas, elas estão fazendo tudo isso, mas elas têm uma preocupação muito grande com o status e a reputação delas, né? E por conta disso, muitas delas, quando chegam a ser pegas em flagrante, ou até mesmo a vir confessar, elas têm muita preocupação com a reputação e nananã e tal, né? E só que elas estão cometendo esse tipo de pecados. E a grande, ou cometendo pecado, né? Pecados graves e tal. E um dos argumentos que ele fala é exatamente isso, né? Que às vezes você está em pecado, né? Ou seja, você está dentro de uma situação grave, né? E você, em vez de estar preocupado com resolver o problema, o prejuízo que você está trazendo para pessoas, para a sociedade, para famílias, não é? Até mesmo para a comunidade, para a igreja, aí você menospreza tudo isso e está preocupado com a tua reputação. Entendeu? Então ele fala, o cara fez a besteira, né? Ele fez a besteira, mas a preocupação dele, em vez de ser com um monte de gente que ele vai estar trazendo prejuízo, às vezes irreparáveis, ele está preocupado com a reputação dele. Né? Então, assim, e aí a pergunta é exatamente essa. Essa pessoa que de repente está aí, você acha que tem um melhor meio de ela conseguir ajuda e parar de se preocupar muito, porque se ela já fez a besteira, ela tem que parar de se preocupar muito com a reputação dela e agora partir para cima para resolver o problema? Antes que venha trazer para terceiros. Então, a realidade é que precisamos de ser mentoreados o tempo todo, né? No meio cristão, entre pastores, líderes, a gente fala muito sobre a mentoria. A gente tem um mentor, um discipulador. No meio da psicologia e qualquer área da ciência, e principalmente na nossa psicologia, psiquiatras, psicanalistas, né? Temos a gente busca também para sermos ouvidos, né? Porque nós também precisamos colocar as nossas dores para fora. E uma das coisas que a gente precisa estar atento, primeiro, por que eu vou a um setting terapêutico e por que eu quero ir a um gabinete para ser ouvido por um pastor? Primeiro, porque eu estou ali para não ser julgado, né? Aquele que tem a própria Bíblia vai mostrar, aquele que não tem pecado nenhum atira a primeira pedra. Todos nós somos passíveis em algum momento cair em alguma dificuldade, em algum problema. E quando eu vou e me exponho, eu estou ali para poder aliviar uma dor, uma angústia que eu estou vivendo, pedindo ajuda. Eu não estou ali para depois ser exposto. Por isso que muitas pessoas acabam adoecendo, se fechando. E eu não vou dizer não vou trazer aqui o mérito do julgamento, que ele quer manter o status. Mas que a pessoa está vivendo a dor e naquela vivência que ela está, ela não está conseguindo colocar para fora a sua dor. É uma realidade.
E aí o que acontece? Muitas vezes, assim, como um abismo chama outro abismo, a própria Bíblia diz isso daí, ele vai tentando cobrir certo momento que ele é exposto. E quando é exposto, o desastre é total, que muitos às vezes não suportam. A realidade que precisamos ter quando a pessoa chega num set terapêutico e vem conversar. Quantas vezes eu já ouvi a pessoa falar assim, não sei o que você está pensando, você vai me julgar. E a primeira fala que eu tenho é, eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te ajudar a chegarmos a um consenso e uma solução para essa sua dor, para que você coloque para fora e para que a gente possa trabalhá-la. Essa é uma realidade. Então, quando você chega para o seu discipulador ou um mentor, aquela pessoa que você tem confiança e consegue se abrir, consequentemente, ele vai te ajudar muitas vezes até a falar, olha, esse é o momento de você abrir mão aqui, e daí ele vai avaliar, e vai chegar um momento que ele vai abrir mão, vai confessar e acabou. E é uma questão dele, vai trabalhar isso daí. A maior dificuldade é que a gente está vivenciando, a pessoa está vivenciando uma dor emocional, por causa de decisões que ela tomou, ou se deixou cair num vício ou num problema e não está vendo como sair disso dali, e ela não consegue, porque são várias coisas que vão afetando. É a vida conjugal, é relacionamento social, as pessoas que estão à volta ali, o que vão pensar, a gente sempre fica nessa situação. E a realidade é, a dor vai aumentando muito mais. Então nós vimos e passamos por um período, hoje não tem se falado muito, mas na mídia a gente via muitos líderes religiosos tirando a própria vida. E tirando por conta de julgamento dos outros. Ele já não estava aguentando, né? Então o que precisa é conseguir se abrir, trabalhar isso. Se percebeu, se tem uma pessoa perto, chama para perto de você. E a gente aprender, aquele que está ali para ouvir, ele está para ouvir e ajudar, não é para expor o outro. Então, assim, eu sou ali um psicólogo, não sou um juiz, eu tenho a ética, e todos nós temos, em cada profissão, em cada contexto, nós temos a nossa ética, a ética cristã existe também, e é justamente para poder ajudar o outro, para que ele entenda que tem solução. E muitas vezes nós vamos ver, a gente espera o sobrenatural, e muitas vezes você vai ter o natural, né? E Deus vai usar isso também, que é aquela pessoa que está ali para poder te ouvir e te ajudar a pensar. Porque também não adianta eu falar, faça isso, mas é conversar com o outro, assim, o que é possível nesse momento. Como que podemos trabalhar? E aí a gente vai observar que tem condições de casamentos serem restaurados, relacionamentos familiares serem restaurados, irmãos voltarem à amizade, a pessoa voltar para a sociedade, ele pode talvez até mudar o que ele estava fazendo na vida. Mas o emprego, mas ele vai conseguir lidar com isso. Ele só precisa de ajuda. E quem precisa de ajuda, precisa buscar ajuda. Bom, doutor Aguinaldo, tem mais alguma coisa que eu gostaria de acrescentar sobre o nosso bate-papo hoje? Só agradecer mesmo os nossos ouvintes, amigos queridos aí, que bom poder saber aí que a Selma Rema, né, Selminha, a Cátia Portugal, né, que é do Brasil, e também aí o Célio, mais outros, eu sei que outros estão ouvindo, manda um abraço pro povo aí de Barra Mansa. Já sei ali, o pastor não perguntou, mas a minha filha falou que lá estava serenando hoje cedo, né? Então eu já falo, já procurei saber, aqui tá seco, mas lá tem sereno, lá é úmido, né? Barra Mansa, ali estão ali em Barra Mansa, é outro momento, né? É Rio de Janeiro, tá? E um abraço a todos vocês, e semana que vem, pastor, nós vamos estar falando um pouco sobre a dependência emocional. O que é essa dependência emocional e como lidar, porque a gente encontra pessoas que estão nos vícios e os familiares acabam se tornando codependentes, como nós falamos, e ficam na mão dessas pessoas. E a gente sempre orienta, procure um grupo de amor exigente para poder entender que você não tem que fazer aquilo que o outro está fazendo, mas ele te coloca nessa situação, né? Porque em busca do prazer dele, e o seu desejo de ajudar é tão grande que você fica na mão da outra pessoa. Aquela codependência, saia dessa codependência, cuide da sua saúde emocional também, e é o que vamos estar trabalhando semana que vem. Maravilha. Doutor Aguinaldo, mais uma vez, muito obrigado, querido, em nome de toda a equipe da rede. Deus abençoe sua vida. Agradecemos mais uma vez aí a tua participação. Bom demais. Então, quinta-feira que vem, se Deus permitir, estaremos de volta com mais um no Divã da Rede aqui com o nosso querido doutor Aguinaldo Pinheiro. Bom fim de semana, Deus te abençoe e até lá então. Obrigado, pastor Elber, até lá, e obrigado a todos que participaram conosco nesse dia. Um forte abraço. Valeu, um abração.
Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.